a mais um episódio do VeraCast e hoje o nosso tema é o Dezembro Vermelho, campanha brasileira de conscientização sobre a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. A gente vai falar sobre a importância do diagnóstico precoce, os desafios do tratamento, o combate ao preconceito e as ações de prevenção que salvam vidas. Hoje estão comigo os infectologistas Dr. Leonardo Ruffin. Bem-vindo ao VeraCast, tudo bem? Olá, tudo bem, tudo jóia. E também o Dr. Rogério de Jesus Pedro. Como vai, doutor? Prazer. Muito bem, prazer estar aqui. O número de novos casos de HIV aumentou 4,5% em 2024, isso segundo o Ministério da Saúde, né? Foram mais de 46 mil registros. Então, é muito importante a gente estar aqui nesse Dezembro Vermelho para falar sobre conscientização, né, doutor? Sem dúvida, é uma infecção aí que a gente já acompanha, já está aí na nossa sociedade já há algumas décadas e apesar de algumas mudanças de perfil, de incidência, de acometimento, muitos ganhos que a gente teve aí na terapia, ela ainda tem aí uma incidência muito relevante em faixas etárias aí com uma expectativa de vida muito grande. Para a gente entender de uma forma geral, o que são as ISTs? Então, é o termo novo das doenças sexualmente transmissíveis. Agora, infecções, nem sempre a infecção é igual à doença, infecções sexualmente transmissíveis. São doenças que se transmitem através do relacionamento sexual. Quais são as principais, as mais São comuns? muitas, são várias. Mas as mais importantes é sífilis, a infecção pelo HIV, as hepatites, principalmente hepatite B, herpes, as infecções causadas pelo HPV, são as mais comuns, mas tem cerca de mais de 20 infecções de transmissão sexual que estão incluídas nesse termo de IST. Há bastante tempo se fala sobre o HIV, mas ainda há bastante dúvida, questionamento sobre essa diferença entre o HIV e a AIDS. Você pode esclarecer para a gente? A diferença entre o HIV e a AIDS tem um pouco a ver com o que o Dr. Rogério começou a trazer sobre a diferença aí de DST e ST, vamos pensar assim, né? O HIV a gente diz que é a pessoa que está infectada pelo vírus, né? E que vive com o vírus, né? O vírus está ali se replicando e circulando no organismo dela. Já a AIDS é quando eu tenho manifestações clínicas daquela infecção, que basicamente são consequências da diminuição da imunidade desse indivíduo. Quando a gente fala do HIV, com já sintomas, né, os principais sintomas dessa infecção na fase inicial, quais são eles? Como é que eles se apresentam? A infecção pelo HIV, ela nem sempre se manifesta quando é adquirida com sintomas. Uma boa parte dos casos são assintomáticos. As pessoas adquirem a infecção, mas não perceberam os sintomas que identificassem a infecção. Mas quando um percentual bem significativo, após a exposição, dias ou semanas após a exposição, apresenta algumas manifestações da infecção recentemente adquirida. Então, apresenta febre, aumento dos gânglios linfáticos, alterações mal-estar, indisposição, e isso com alterações, inclusive, nos exames laboratoriais. Então, às vezes tem alteração hemográfica alterada, tem alteração dos linfócitos, mostrando uma infecção que está agora recentemente penetrando no organismo que está sendo infectado. Essas manifestações de fase aguda, elas são transitórias. Podem não se manifestar, como eu disse, mas quando se manifestam, em semanas, não mais que isso, a doença acaba regredindo. E o indivíduo está entrando numa fase silenciosa da doença. Essa fase silenciosa, ela pode durar muitos anos. Quando a doença foi descrita, os doentes não tinham tratamento, a gente simplesmente acompanhava esses doentes ao longo do tempo. E como era uma doença que surgiu entre pessoas do sexo masculino, e que principalmente pessoas homossexuais masculinos, adultos, essa população foi seguida durante algum tempo, e o tempo de manifestação da fase aguda, quando existia, ou após a exposição, até aparecimento dos sintomas, variava muito,
em média são 9 anos. Então tem um tempo muito grande de silencioso, sem manifestações clínicas. E esse silêncio clínico, a doença está progredindo. Então não há silêncio imunológico. A doença os vírus continuam se replicando e lesando o sistema imune até que o sistema está tão lesado que desenvolve então infecções oportunistas simples que denunciam a doença, dando a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, se o tratamento não for iniciado, se esse paciente não for acompanhado corretamente, outros sintomas mais graves vão surgir daí. Tem um silêncio grande, a pessoa não sabe que está infectada. E depois a doença se manifesta bem tardiamente. Então, quando a gente diagnostica um caso de infecção pela HIV já em fase avançada, como o Leonardo acabou de dizer, já com sintomas, a infecção está bem longe, a infecção inicial está bem longe desses sintomas. Os sintomas são mais tardios, porque o que vai denunciar a infecção é a lesão do sistema imune causada pela replicação do vírus. Então, a gente tem uma média grande em adultos jovens, 8, 9 anos em média. Em pessoas mais velhas costuma ser mais curto, mas a média é por aí. E que doenças oportunistas são essas que podem surgir já nesse estágio mais avançado, doutor? Olha, a gente tem alguns grupos de doenças, né? Existem algumas doenças infecciosas que podem aproveitar da deficiência aí do sistema imune desse indivíduo, né? E a gente tem uma série, desde micoses mais comuns, de pele, né? Ou como algumas afecções um pouco mais, que mostram uma imunidade mais comprometida, né? Como toxoplasmose, neurotoxoplasmose, né? Algumas viroses, como citomegalovírus, uma pneumonia um pouquinho diferente, muito grave, por fungo, né, que é a pneumocistose, e outras doenças relativamente comuns, como herpes zoster, pneumonias acontecem com mais frequência, algumas infecções intestinais acontecem com mais frequência. Porque esse organismo está mais debilitado. Exatamente, mas também existem algumas doenças neoplásicas, né, alguns cânceres que também podem acontecer, né. A gente, pela dificuldade da imunidade, também perdemos a vigilância, né, professor, da carcinogênese, né? E aí alguns tumores, como alguns tumores de pele, como sarcoma de Kaposi, e alguns tumores do sistema nervoso central, cerebrais, carcinoma de colo do útero, né, também podem acontecer. A gente tem uma série de outros acometimentos aí não infecciosos. Por perda da vigilância imunológica, né? Sim. Então, que essa vigilância faz com que essas infecções, mesmo neoplásicas, surjam como infecções oportunistas. Vão aparecendo, né? E hoje, quais são as formas de prevenção que nós temos disponíveis? Hoje, nós aprendemos muito com a infecção pelo HIV. Desde o começo até agora, a gente identificou todos os passos da infecção, como é que a infecção é adquirida. Hoje a gente conhece quase tudo sobre isso. E a infecção é transmitida pelas vias habituais de transmissão por via sexual, que é mais comum, mas transmissão pelo sangue, ou por material contaminado com sangue. São manifestações, são meios de transmissão comuns. Também pode haver transmissão materno-fetal, transmissão vertical. Ela se transmite por essas vias. Outras vias excepcionais de transmissão, transplantes, essas coisas, são vias muito excepcionais. Antigamente, o grande problema era a transfusão de sangue. Eu acho que a AIDS revolucionou a questão dos controles da transmissão de doenças através das transfusões. Hoje a gente tem tanta segurança contra muitas doenças, mas tudo isso foi motivado pela infecção causada pelo HIV, que no começo, quando o sangue, embora o sangue não se fazia sorologia para o HIV no sangue, então havia transmissão eventual da doença no indivíduo HIV positivo que doava sangue. Os hemofílicos, que tomavam muitos concentrados, quase 100% dos hemofílicos ficaram com infecção pelo HIV no começo. Então, é 100% quer dizer todos, entendeu? A transmissão vinha por aí. Mas a gente aprendeu muito e hoje em dia a questão do sangue está praticamente bem controlada.
não sei, em condições muito excepcionais, a transmissão pelo sonho acabou. A principal barreira para a transmissão hoje é mesmo o uso do preservativo, Então, né? hoje, a gente, para prevenir a transmissão por via sexual, e não é uma doença adquirida só porque você se encosta, porque é uma doença que tem de ter uma certa contato com alguma constância para que o vírus consiga vencer as barreiras naturais de defesa que tem na pele e nas mucosas. Então, pele e mucosa com solução de continuidade, com algumas lesões, são muito mais vulneráveis quando têm contato com secreções contendo o vírus HIV. Esse é então, as vias são bem conhecidas. E hoje a gente sabe que o uso de preservativos, colocar barreiras nessas transmissões, estudar bem a questão do sangue, usar seringas descartáveis, né, em vez de usar seringa de uso comum, fizeram com que essa maneira de transmissão tivesse conhecimento disso. Então, os casos que temos agora, geralmente são pessoas que rompem essas barreiras de maneira inadvertida, entendeu? São os casos que aparecem. O controle da doença está bem conhecido, as pessoas conhecem bem. Hoje a gente ouve falar bastante também das PrEPs e PEPs. O que são exatamente? Como é que elas funcionam, doutor? Olha, hoje a gente tem, além de todos esses cuidados, né, que o Dr. Rogério contou sobre a prevenção, né, como os métodos de barreira, preservativos, todo o cuidado que a gente tem de banco de sangue, esterilização de materiais, né, seringas, uma iniciativa aí que acho que uns 4, 5 anos, professor, mais ou menos, começou, é o uso da PrEP, né, que é uma combinação de 2 medicações que agem contra o vírus do HIV, e a ideia é com que eu diminua a transmissão. E de fato, isso tem se mostrado uma estratégia muito, muito boa, muito impactante. Assim, as pessoas hoje que usam adequadamente PrEP, a taxa de transmissão é desprezível. Em quais casos ela é recomendada? Hoje, assim, você não tem vamos dizer assim, a gente não tem uma limitação da prescrição. Ela se começou a usar em pessoas que tinham aí mais riscos de infecção, como profissionais do sexo ou casais sorodiscordantes. Então, eu tinha ali um casal, um era positivo, o outro negativo. Isso foi se mostrando muito promissor, né? Sim. E farmacoeconomicamente interessante, né? Porque eu evitava uma série de coisas. E na medida que a gente foi percebendo grandes benefícios e principalmente ausência de riscos, né? Porque há de se lembrar que a gente está dando um remédio para alguém potencialmente saudável, né? Então tem que dar muito certo, tem que ser muito desprovido de efeito adverso. Isso foi se expandido para vários grupos, né? Então, hoje a gente não tem uma restrição, por exemplo, está indicado para esses grupos, esses indivíduos, né? É uma prescrição que ela fica aí a cargo aí entre uma consulta ali, a gente perceber que há riscos de transmissão. Muitos jovens, pessoas de média idade, de idade maior aí, da melhor idade, estão fazendo uso já de PrEP, e com uma segurança, assim, muito grande do ponto de vista de efeitos adversos, né, toxicidade. Mas ela é válida no caso da transmissão do HIV. É importante reforçar que até que outras ISTs a pessoa não fica ali livre delas, né? Perfeito. Ela é direcionada ao HIV. Ela é direcionada. Isso é um avanço recente da prevenção da doença, né? Pessoas com sorologia discordante, pessoas que não querem usar as barreiras naturais, ou pessoas que querem que vão ter exposição sexual de risco conhecidas, podem utilizar essa maneira. Então, é usar o remédio que impede a replicação viral, isso é muito seguro e é eficiente, dá muito mais que 90% de proteção, que não é tão pouco. Tomando 2 comprimidinhos, o sujeito pode ter um muito risco de transmissão quando ele vai se expor. Isso não é tão incomum, porque as pessoas que estão nas vias de transmissão habituais, elas reconhecem que convivem com outras pessoas HIV positivas, convivem no sentido de sexual, no sentido de... Eles usam essa metodologia que o governo oferece. Esses remédios você não precisa comprar. Você simplesmente preenche um protocolo e você recebe esses remédios. Está disponível no SUS? Não, no SUS.
É uma maneira de prevenção da doença que complementa as outras maneiras que existem de transmissão. E tem também a medicação que é pós-exposição, né? Isso é diferente. É quando o indivíduo se expôs, por exemplo, teve um acidente, ruptura de preservativos, ou quando o indivíduo teve uma exposição, por exemplo, um acidente pérfuro cortante com material que ele não conhecia. Então, tem um tempo que então ele tem o risco de ter uma infecção pelo HIV, pela via sexual ou por outra via. Então, ele pode se valer do tratamento pós-exposição. Quer dizer, ele se apresenta em um tempo, até 72 horas após a exposição, esse tratamento é eficiente para prevenir a infecção. Agora, quanto mais precoce, melhor. Mas isso é comum nas pessoas que tiveram uma exposição sexual eventual e, de repente, falam, meu Deus, eu não usei preservativo, ou eu rompei o preservativo, onde é que eu estava com a cabeça, que eu não estava, que eu me expus de uma maneira de maior risco. Então, aí... Tem esse recurso. Tem essa opção do tratamento, né, pós-exposição. Tem de ser bem precoce, mas até 72 horas depois ele tem eficiência. A gente está falando aqui, né, do Dezembro Vermelho, que é um mês de prevenção, mas é um mês também para a gente falar bastante sobre o respeito. Ainda é um tabu, ainda é um tema tratado com muito preconceito, esse do enfrentamento ao HIV? Ainda assim, né, a gente tem aí uma dificuldade, eu acho que já avançamos muito, né? E principalmente na medida que as pessoas que vivem com HIV evoluem, assim, têm uma vida muito saudável, as pessoas continuam bonitas, não emagrecem, não caem o cabelo, têm uma vida, assim, até se tornam nonagenárias, né, vivendo com qualidade de vida. Hoje a gente tem uma sobrevida muito, muito boa com as medicações, né? Então acho que isso contribui muito com que os preconceitos diminuam, né? Com que o olhar para o indivíduo que vive com HIV seja cada vez mais diferente. Hoje a gente tem uma expectativa de vida absolutamente normal, né, para aquele indivíduo da mesma faixa etária, de quem vive ou quem não vive com HIV. Mas ainda existe uma dificuldade ali quando a gente faz o diagnóstico, né, um certo pesar ali e de certa forma, em alguns momentos ali da vida, tornam-se importantes alguns cuidados e a gente tem sim ainda um jeito de olhar diferente para essa doença. Por isso que é tão importante a gente falar mais e mais sobre isso. Eu acho que, sobretudo, também preparar os profissionais de saúde, os profissionais que atendem diretamente nas unidades de saúde. É importante, inclusive, para adesão ao tratamento, né, doutor? Isso é fundamental, porque a questão do preconceito é um problema maior que facilita a disseminação da doença. Mas é importante que as pessoas que adquirem infecção saibam que a vida não acabou ali. Porque antigamente o indivíduo vinha com infecção pelo HIV, ele recebeu uma sentença de morte. Precocemente, porque não tinha tratamento, algum tempo depois ele já sabia que ia acontecer. A gente fazia história. Quanto tempo você fazia a avaliação do estado evolutivo da infecção e você fazia um prognóstico. Olha, você nessa condição, pois com os dados que a gente tem de segmento, para prevenindo infecções oportunistas, você tem um ano e meio de sobrevida. O sujeito ficava... E a gente tinha isso. Quando vieram os medicamentos antirretrovirais, isso foi rapidamente se modificando. Então, no começo eram poucos meses, depois, quando começou a monoterapia com AZT, já passou para mais 6 meses. Quando usou o tratamento AZT com outras drogas do mesmo grupo, associadas, passou para 1 ano e meio. Foi evoluindo. Depois, quando passou com esquemas completos, que são os que a gente ainda usa hoje, mas com os medicamentos iniciais, foi para mais de 5 anos. E depois de algum tempo, nós estamos agora com as medicações que estão presentes, a gente pode dizer que a expectativa de vida, ele pode não abrir mão dos sonhos, porque ele vai viver a vida correta inteira dele, desde que ele tenha uma adesão completa ao tratamento. E eles entendem isso. Então, o pessoal, de certa maneira... Leva a sério esse tratamento, né? A adesão ao tratamento para infecção pelo HIV
nos serviços públicos, por exemplo, na Unicamp, tinha 70% de adesão. Entendeu? 70% é um número muito grande. A nível privado, a adesão é maior. Entendeu? Então, tem até um dado de que a mortalidade por AIDS caiu 32,9% nos últimos 10 anos, justamente graças à tecnologia, à evolução da medicina. Drogas muito facilmente utilizáveis e a questão do indivíduo estar consciente que ele... Agora, vamos deixar claro, a doença é uma doença crônica. Embora o indivíduo esteja com carga viral indetectável, sem replicação viral, replicação viral contida, ele tem uma reação inflamatória crônica, com transposição de barreiras, por exemplo, da barreira intestinal, com essas que não ficam íntegras desde a fase aguda, tem transposição bacteriana com aumento, com uma reação inflamatória crônica. Então, de maneira que o indivíduo, mesmo que ele tenha todas essas vantagens do tratamento, a gente diz que é tudo normal. Mas, na verdade, não é. Ele tem um indivíduo que tem uma inflamação crônica, precisa cuidar. Aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de alterações metabólicas, que têm de ser controladas. Vários problemas aí que precisam ser acompanhados. O acompanhamento tem de ser sistematizado a cada 6 meses. Você acompanha o doente para que ele tenha correção dessas alterações que o remédio dá, mas que o vírus também dá. Às vezes os remédios também participam nisso, alguns. Mas os vírus, caso a evolução natural da doença. Então, a gente fala, está tudo bem, mas ele tem de ter cuidados que ele não teria se não tivesse infectado. Não é vantagem nenhuma estar infectado. Ah, com certeza não. Agora, com relação ao tratamento, explica um pouquinho para a gente como é que ele é feito, esse tratamento, esse acompanhamento do paciente com HIV. Hoje o tratamento, assim, ele talvez essa palavra seja pesada, assim, mas o tratamento ele é relativamente simples hoje no indivíduo com HIV, né? Por trás dos remédios, acho que existe uma tecnologia muito sofisticada, um grande avanço ali, né, de conhecimento. Mas hoje o indivíduo que a gente faz o diagnóstico de HIV, principalmente se esse diagnóstico for precoce, né, aí com nível de imunidade razoável, ele vai tomar 2 comprimidos ao dia. Ele pode escolher o horário que for mais confortável para ele, não tem muitos cuidados em relação à alimentação, à ingesta de bebidas. E tomando esses 2 comprimidos, a tendência é que logo o vírus que está circulando ali no organismo dele já fique o que a gente chama de indetectável. Quer dizer, eu tenho tão pouco vírus naquele organismo que eu não consigo achar através dos exames que a gente tem hoje em dia. E isso é muito importante, porque na medida que esse vírus ele não fica indetectável no sangue, o organismo dele passa a ser menos inflamado. A replicação do vírus, ela causa uma coisa no nosso organismo, que é o processo inflamatório, ali um combate entre nosso sistema imune e o vírus. E isso é muito ruim, tanto para as doenças cardiovasculares. Eu tenho ali um processo inflamatório nos vasos, nas artérias, né? E isso pode ser um fator ruim aí quando a gente combina o HIV com as doenças cardiovasculares. Tratar o HIV do indivíduo infectado significa em dar um melhor prognóstico cardiovascular para ele também. Isso acho que é bem importante a gente lembrar. Em cerca de 1 a 3 meses, é bem provável que o indivíduo já esteja aí com a carga viral próximo do indetectável. Em 1 ano, a gente já deseja que esteja 6 meses que já esteja indetectável. E esse indivíduo, estando com essa carga viral indetectável, ele tem aí um organismo funcionando como um indivíduo não infectado. Existe uma chance mínima de transmissão, né? Mas os processos aí metabólicos dele, estando indetectável, é como um indivíduo que não tem a infecção. Lembrando que ele precisa tomar o remédio. Para a vida toda. Para a vida, assim como o hipertenso, né? Assim como alguém que tem uma doença crônica. Se a gente puder elencar alguns dos principais avanços no manejo do HIV, da AIDS nos últimos anos, né? Quais etapas foram essas, né? Quais foram esses marcos? Doutor Rogério, sabe com falar com mais relação à medicação que foi avançando mesmo, as possibilidades de medicação? Nós conhecemos isso desde o começo. Sim. Só para, talvez até para justificar o que a gente vai falar. A AIDS foi descrita na década de 1980, né? No Brasil, o primeiro caso em 82. O primeiro caso no Brasil foi descrito aqui em Campinas. Foi lá na Unicamp, na nossa enfermaria. A gente acompanhou. Então, nós conhecemos a AIDS no Brasil desde o começo.
desde o começo. E participamos de todos os protocolos de desenvolvimento de drogas, porque a gente tinha convênios internacionais que a gente fazia isso aí. Então, sim, nós seguimos o tratamento desde quando surgiu a infecção até o momento que a gente teve alguma opção terapêutica, foi na década de 1990, surgiu a AZT. Quando surgiu a AZT, a gente teve aí uma esperança de algum tratamento, mas já tinha quase 10 anos de doença AIDS sem tratamento específico. Aí essas drogas começaram a ser desenvolvidas. Esquemas que foram sendo antigamente complexos. Tomava 10 comprimidos de AZT, o sujeito ficava cinzento, amarelo, entendeu? Uma série de efeitos colaterais. Muitos efeitos colaterais. Alguns tinham que mastigar, né, professor? Depois, aí vieram novas drogas do mesmo grupo, mas elas não eram bem toleradas. Você mostrava o comprimido, por exemplo, tinha náuseas quando olhava o comprimido. Bom, alterações metabólicas, né? Apareceram alterações metabólicas, o indivíduo ficava com distrofia gordurosa. Quer dizer, a gente reconheceu os doentes que estavam tomando o remédio quando eles passavam no corredor. Bom, isso foi o começo. Em 96 apareceram os derivados... Inibidores de protease. Inibidores de protease, uma nova classe de drogas. E a gente pôde liberar o sistema HAART, sistema terapêutico altamente efetivo contra a infecção pelo HIV/AIDS. 96, protocolo de pesquisa. E ainda com drogas muito primitivas, ainda a ciência progrediu muito nisso, até que agora nós temos inúmeras drogas, mais de 20, quase 20 e tantas drogas, mais que 20 drogas que têm ação antirretroviral. A gente está falando de um intervalo de tempo curto, né? Espetacular. Muito isso bom. Aí. Isso aqui foi uma coisa que a gente vê isso andar. Então, de maneira que a gente, pouco a pouco, entendeu? Talvez tenha sido a área médica nessas últimas 3 décadas, a que mais progrediu, entendeu? Em termos de terapêutica. Hoje nós temos drogas especiais, nos dão muita segurança, com esquemas bem simplificados, para conter a replicação do vírus. E contendo a replicação do vírus, o vírus se alimenta nas nossas células de imunidade, os linfocitos que têm o receptor do vírus. Ele é aí que ele usa, e ele destrói essas células. Ele deixa de destruir, o sistema imune está preservado. E interessante, também, o sistema imune também tem alguma reserva, de maneira que a gente pode, quando trata mesmo formas avançadas, você tem uma certa recuperação imune, e tem, inclusive com manifestações clínicas decorrentes disso. Então, há uma regeneração do sistema imune e o indivíduo consegue ficar a vida toda ter uma vida normal, mais tranquila, sem tantos efeitos. Lembrar o seguinte, isso é um remédio, é isso. Mas a doença não é só o tratamento do vírus versus o remédio. A doença é uma doença inflamatória crônica com outras manifestações. A gente está falando aqui focado, né, do tratamento de HIV/AIDS, mas com relação ao tratamento geral das outras ISTs, isso vai depender de cada diagnóstico, né, doutor? Mas também avançou bastante. Sim, sem dúvida. Talvez seja importante mencionar que a ocorrência de uma IST favorece a transmissão do HIV. Né? Então, por exemplo, um indivíduo com um cancro, com um corrimento, uma úlcera genital, ele tratar essa IST não HIV significa que ele vai diminuir a transmissão do HIV também, né? Isso é muito importante. Mas o tratamento... Ele está mais suscetível... No caso, está íntegra, não tem lesão. O vírus chega, ele tem que ter um caminho. Na mucosa íntegra, ele não tem caminho. O vírus não é essa... Então, aí... Um marco importante, estava lembrando agora, professor, assim, acho que a infecção pelo HIV ela trouxe uma mudança muito grande no cuidado de transmissão de algumas doenças, no cuidado à saúde, na atenção à saúde, né? Então, antigamente, na era, vamos dizer assim, pré-HIV, o cuidado que a gente tinha com seringas, com higiene de mãos, com manuseio de sangue, era muito, assim, precário, muito primário, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente descobre o vírus do HIV, a cadeia de transmissão, as formas de transmissão, toda uma série de cuidados que a gente tomou com banco de sangue, por exemplo, evitou a transmissão de sífilis, que se tinha muito também, né? As hepatites virais, mesmo algumas parasitoses, o cuidado que a gente tem hoje aí com esterilização de materiais cirúrgicos, né? Sem dúvida, isso veio muito... Isso acho que é fruto da descoberta do vírus e de toda essa cadeia de transmissão também, né?
Doutora, eu queria concluir o nosso episódio de hoje deixando aqui uma mensagem final, né, para as pessoas entenderem que é possível e também digno, né, viver com HIV, tratando, fazendo o tratamento adequado, mas também uma mensagem de prevenção, uma mensagem de quebra de preconceitos, de tabus. O que você pode trazer para a gente? Eu acho que isso nós progredimos muito, entendeu? Ter infecção pelo HIV é uma quebra alguns você realmente não pode ter uma vida absolutamente normal no sentido de não é não é nenhum nós temos um entendimento do tratamento que a gente respeita as limitações que essa pessoa vai ter, mas as pessoas precisam saber que eles vão ter alguma responsabilidade na transmissão. A adesão ao tratamento é uma, o uso de preservativo nas relações é outra. E o indivíduo tem de saber que ele teve, que isso não foi alguma coisa que mudou de certa maneira o comportamento. Vai se ajustar, mas tem limitações. A questão do preconceito realmente diminuiu muito, entendeu? E as pessoas começaram a perceber que viver com HIV/AIDS é alguma coisa que é possível sem que a gente... Mas é melhor que eles se mantenham que falem sobre isso com uma certa restrição, entendeu? Porque as pessoas, mesmo que sem conhecer isso, têm preconceito. Se você falar, eu sou HIV positivo, então o sujeito dá um passo para trás. Então, não há muita razão para o indivíduo ter isso como uma questão de ficar de divulgação. Sabe, aprender como é que se vive com isso, respeitar a condição dele, mas, de qualquer maneira, é uma coisa que interessa a ele, ao médico e às pessoas com quem ele se relaciona diretamente. Todo o resto é conhecido, mas é uma doença que está aí, que traz algumas limitações. A divulgação importante é essa, da campanha do Dezembro Vermelho, é a gente falar sobre prevenção, né? Sobre evitar. Isso. Outra coisa, é uma doença que está aí, está aumentando. Se você viu o número de casos de 2023 para agora, em relação ao ano anterior, aumentou 4%. Ah, mas é muito pouco. Realmente é muito pouco. Mas nós temos os objetivos. Nós queremos, em 2030, ter a AIDS sob controle. Entendeu? Como? Todos os casos conhecidos. Quanto é todos os casos? 95% dos casos que existem serem diagnosticados. Muita gente está infectada e não sabe. Então, o objetivo para 2030, 95% de... Detecção. De casos conhecidos. 95% de casos tratando. Porque a doença, hoje, você está com infecção, tem que tratar. E 95% do caso com detecção, com carga viral indetectável. Por quê? Porque isso não transmite. Quando o cara está com carga viral indetectável, ele não transmite a infecção. Ele não é capaz de... carga viral baixa, reduz a transmissão. Então, isso aí é o objetivo para 2030. É a meta, né? É a meta, que é uma meta mundial, o Brasil aderiu a essa, e nós esperamos que a gente consiga. Já está muito próximo, viu? Nós já não temos 95% de casos conhecidos, estão todos, quase todos, mas temos dos que a adesão ao tratamento, melhor, o uso do tratamento, nos casos conhecidos, acho que está mais de 90%. Entendeu? Vamos chegar lá, Nós vamos chegar lá com certeza, e a doença passa a ser uma doença que a gente não vai tratar como uma pandemia. Sim. Doutor Leonardo, sua mensagem final, por favor? Olha, eu acho que, posto aí que o Dr. Rogério falou, né, acho que faz, eu talvez enfatizar que a gente tem hoje, assim, uma doença que, fazendo diagnóstico precocemente, né, com o indivíduo ali com a imunidade razoável, ele vai passar por um tratamento com muita segurança, com muito conforto, né, sem grandes medicações, 2 comprimidos por dia. Talvez depois de um tempo esses 2 comprimidos viram um só. Ele vai viver até os 90 anos, ele vai ter uma vida muito, mas assim, muito próximo do que ele teria sem ter aí a infecção pelo vírus do HIV. Tem alguns estudos, tem um estudo francês grande, que ele compara pessoas que vivem com HIV e tem um índice que a gente usa de imunidade que chama CD4, maior do que 500, e está com a carga viral
indetectável há pelo menos 5 anos. Esses indivíduos, eles vivem 5 anos a mais do que pessoas da mesma faixa etária. A gente entende que talvez porque eles passam a ter um cuidado maior com o metabolismo. Controles metabólicos são obrigatórios no tratamento. E está acompanhando a saúde mais de perto também, né? Então a gente está falando de uma doença que talvez impacte na vida das pessoas muito menos do que uma hipertensão arterial, certamente muito menos do que um indivíduo que faz um diagnóstico de uma doença metabólica crônica. Por ser uma doença infecciosa, a gente tem essa dificuldade, né, de entender como uma doença crônica. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente vive um momento assim, muito, muito favorável no tratamento e com estratégias muito boas no controle da transmissão. Tá certo. Agradeço demais a presença dos dois aqui para trazer tanto esclarecimento, tanta informação de qualidade. Doutor Leonardo, obrigada. Foi um prazer. Então, já era um prazer recebê-lo. Prazer. Muito obrigado, Marcelo. E se você gostou do episódio, eu deixo o convite aqui para curtir, para comentar e também compartilhar essa informação com mais pessoas. Esse é o VeraCast, o podcast do Veracruz, que toda semana leva para você conteúdo sobre saúde e bem-estar. A gente se encontra na próxima terça-feira.